No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o desencarne. Muitas pessoas mudando de estado físico para estado energético. A pandemia tem feito muitas vítimas e é uma pergunta recorrente, o que acontece, para onde a gente vai, por que isso acontece, como lidar com essa questão, como lidar inclusive com a questão da culpa, porque até dentro dos meus atendimentos algumas pessoas se sentem culpadas de estarem bem, de não serem afetadas diretamente, tão intensamente pela pandemia, e outras pessoas serem tão afetadas. Então isso gera um certo desequilíbrio, certo? E eu vou falar o que eu costumo debater, o que eu costumo conversar, o que eu costumo expor quando esse assunto é levantado. Como este assunto tem sido muito levantado, eu sempre separo os assuntos mais corriqueiros, mais falados, para fazer os vídeos. E esse ultimamente tem sido um assunto muito recorrente, certo? Então, o que acontece? De 2012 para cá, a gente tem sentido os efeitos da mudança da dimensão planetária. Tá? Essa é a chamada Era de Aquário, que já era falada há muito tempo atrás, que isso ia chegar a partir da virada do século, etc. No calendário maia, a gente só ia até 2012, muitas pessoas achavam que o planeta ia terminar, ia acabar, o mundo ia acabar, e isso não aconteceu, porque não era uma sinalização de final de mundo, era uma sinalização de uma mudança energética, que aos poucos a gente vai sentindo os efeitos e procurando trazer esse efeito para a nossa vida, né? E é como uma lâmpada de mercúrio que a gente acende, ela não ilumina imediatamente, ela começa a ficar forte e ir iluminando cada vez mais aos poucos. Então, a gente está mudando dessa dimensão para uma vida mais sutil, onde o trabalho de autoconhecimento precisa ser primordial. Eu costumo falar isso basicamente em todos os vídeos. Tudo aquilo que a gente usava muito para fugir da vida, para fugir do autoconhecimento, os vícios, as viagens, as compras, as festas, não estão servindo mais como desculpa para que a gente não se conheça, para que a gente não se melhore. E isso tem a ver com cada um, com o interior de cada um. A nossa responsabilidade é cuidar do nosso interior, é evoluir, é passar a ter pensamentos mais positivos, porque a lei da causa e do efeito, a partir de 2012, ficou muito mais efetiva, muito mais forte. Então, aquilo que eu penso vira energia, essa energia sai de mim, vai para o universo, que é um espelho, e volta para mim. Então, tudo aquilo que eu estou criando, a gente sempre foi um gerador de energia, mas a partir dessa data isso ficou cada vez mais forte. Então, é muito importante o olhar para dentro, o não permitir que outras pessoas tomem decisões pela gente e, a partir daí, ter responsabilidade sobre aquilo que a gente escolhe, sobre as nossas escolhas. Não é uma pessoa dizer que todo mundo deve agir dessa forma e a gente entende que aquele conselho dado por uma pessoa que deveria até orientar as pessoas pode ser muito ruim, pode ser nefasto, e eu seguir aquilo apenas para não ter responsabilidade, para eu poder depois dizer que eu segui um comando ou um conselho de uma pessoa. Então a gente precisa sim ouvir a opinião das pessoas, ter a nossa própria opinião, fazer as nossas escolhas mesmo que a gente erre e retomar a vida a partir, se for o caso, desses erros, certo? Então a pandemia ela restringiu muito essa questão de sair, de ir para os vícios, as viagens, as festas, me distrair, beber muito, me drogar. Isso ficou restrito e
ficou mais intenso ainda aquela parte negativa que todos nós temos e que a gente precisa trabalhar, entender o que sinto, por que sinto e de que forma que eu vou arrumar essa bagunça dentro de mim. Isso é a responsabilidade de cada um, certo? A gente pode fazer o nosso trabalho, melhorar a nossa evolução, o nosso estado de evolutivo, a nossa frequência vibracional, a gente pode melhorar, mas a gente não pode obrigar que as outras pessoas façam isso, até porque isso dá um pouco de trabalho. Tem gente aí, dependendo da idade, passou 30, 40, 50, 60 anos pensando de uma forma e agora tem que mudar de uma forma um pouco mais radical. Por quê? Porque a lei da causa e do efeito está intensa, como eu já falei. Então, se você continua na negatividade, no pessimismo e colocando a sua responsabilidade para que outras pessoas assumam, a vida vai ficando cada vez mais difícil, cada vez pior, cada vez mais pesada. Então, a gente precisa assumir essa responsabilidade. E essa doença, né, esse vírus, está trazendo, né, muito a morte, o desencarne de muitas pessoas. E como que eu lido com isso, né? Em cima da própria lei da causa e do efeito, a gente tem uma outra que fala da reencarnação. Então, eu vou falar dessa parte, mas nem todo mundo acredita, certo? Em reencarnação. Então, esse vídeo vai muito para aquelas pessoas que têm essa crença, que acredita que a gente vive muitas vezes e volta muitas vezes e tem muitas oportunidades de crescer, de evoluir, de melhorar, de aprender, tá? E quando a gente vem para esse planeta, a gente já vem com certas coisas pré-determinadas para o nosso aprendizado, certas pressões que a gente escolhe, né? Certas pessoas que entram na nossa vida que ajudam a nos pressionar para que a gente tenha um novo olhar, para que a gente modifique isso dentro da gente. O meu trabalho de autoconhecimento, nos meus atendimentos, eu me aprofundo muito nessa questão. Mas aqui a gente está falando muito do desencarne, tá? As pessoas nós viemos pré-programados para cumprir uma parte, tá? E como que a gente lida, não com quem vai, porque quem vai fez essa programação, tem um determinado tempo, tem um sentido na vida, veio aprender e deixar aprendizados, mas esse vídeo é mais para as pessoas que ficam, que ainda não relembraram quem são, e ficam com a dor da pessoa que partiu, tá? Então, o que eu posso dizer para você que está sentindo essa dor? Assim como a gente tem o nosso lado luz, o nosso lado sombra, as nossas dúvidas, a nossa parte boa de amor, mas a gente tem a nossa parte também de mágoa, de tristeza, de raiva. Quando a gente desencarna, a gente também tem essa parte de luz e de sombra. E se você que teve alguém que partiu, você pode se ligar na parte luz dessa pessoa, para alimentar a força dessa pessoa de dar continuidade aonde ela estiver, continuidade para a luz. E como que a gente faz isso? Quando for falar, pensar nessa pessoa, pensar na parte boa, não na parte que ela me deixou, que eu não vou ver mais, na tristeza, na saudade, no choro, naquele sentimento pesado. É claro que imediatamente quando acontece da pessoa partir, a gente se sente muito triste, muito difícil a gente virar essa chave imediatamente, mas lembrar que se eu alimentar a parte negativa da pessoa, a parte sombra, que é em cima da saudade, querer que ela fique aqui e ficar muito triste, eu alimento a parte sombra e essa pessoa fica muito presa através dessa sombra aqui. E se eu me ligar na parte luz, na parte boa, o que ela deixou de bom, que ensinamento ela deixou, a felicidade que ela deixou, a alegria, eu me ligo com a parte luz e não vou sentir tanto, sofrer tanto. Isso permite que essa parte melhore, essa parte da alma da pessoa, luz, deixe ela mais suave,
mais tranquila e ela pode seguir o caminho dela tranquilamente, com mais paz. Embora de vez, né, principalmente para os parentes, nunca se vai, porque essas pessoas continuam vivendo no DNA, né? Tanto dos nossos ancestrais, eles continuam vivos na gente, como as pessoas que a gente deixa aqui depois da gente, existe vida através do DNA. Então eles conseguem sentir a gente através dessa parte de ancestralidade e do DNA. Então, se a gente procurar fazer por nós e por eles a parte boa, a parte positiva, que é o que deixou, a gente está alimentando algo positivo em nós e algo muito positivo nessas pessoas, tá? E todo mundo tem um propósito. A gente enxerga essa vida que a gente está vivendo aqui, mas a gente não é só essa pessoa que a gente está vivendo aqui. Você não é só a Maria ou só o João. Você está hoje a Maria, você está hoje o João, mas você já foi muitas outras pessoas, você já teve muitas outras famílias, certo? Então, se a gente olhar de uma forma maior, de uma forma grande, essa vida é um segundo diante da eternidade que a gente tem, porque a gente é eterno, porque a gente encontra, revê muitas vezes as mesmas pessoas, a gente renasce muitas vezes nas mesmas famílias. Então isso aqui é tudo muito breve. E por conta do nosso esquecimento, da gente não abranger esse conhecimento de uma forma geral, a gente sofre, certo? Então eu queria passar essa questão para vocês, para que vocês não sofram dessa maneira. É claro, é triste, a gente sente saudade, gostaria de viver mais tempo, mas essa questão está viva tanto na nossa memória quanto no nosso DNA. Então aproveite isso e, se você for se ligar, se ligue nas boas lembranças, nas boas memórias, porque essa pessoa com certeza cumpriu o que ela veio fazer aqui, assim como você vai cumprir, assim como eu vou cumprir. E quando chega a hora da gente refazer, da gente mudar a casca, a gente muda. E isso faz parte dessa transformação, desse ciclo de ir e vir, certo? Se você se identificou, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, escreva para mim. Curta, comente, compartilhe. Se você está no YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos vídeos, para que a gente continue interagindo. Então, que a paz, a sabedoria esteja presente na vida de vocês, que vocês alcancem aquela luz superior que tem dentro de vocês e que ela possa acalentar qualquer tipo de sofrimento e dor que você possa estar sentindo nesse momento, tá? Lembrando sempre que a vida é um ciclo, é transformação e que hoje você pode estar sentindo isso, amanhã outras coisas, coisas boas, vitórias, realizações estarão vindo para a sua vida. Ajude que isso venha com mais rapidez, pensando, ativando memórias boas, lembranças, sentimentos bons, que como eu falei, o sentimento vira energia, a energia vai para o universo devolve e a gente vive mais dessa energia. Então a gente está o tempo todo co-criando o nosso amanhã, certo? Então que você fique aí tranquilo, em paz, me escreva e a gente vai interagindo nos próximos vídeos. Porque o meu dom é despertar o seu, e assim é.